Tá melhor agora ou tá cortando? Tá melhor. Para mim tá melhor. Acho que estão falando que tá melhor. Uhum. Acho que você vai ter que iniciar lá do início agora, 26 anos. Aí você teve o aborto espontâneo, disse eu não quero mais engravidar por conta do trauma que você viveu, né? Lá de um dia, uma noite no hospital. Isso que foi bem doloroso. E Uhum. aí eu decidi mais ter filhos, né? Aí quando 35, aí eu engravidei de novo, perdi. Só que nessa idade foi bem mais rápido, assim. Quando eu descobri, estava perdendo, só que foi um aborto espontâneo rápido, né? Que saiu tudo, mas mesmo assim foi outra coisa muito dolorosa para mim, que aí que eu botei mais na cabeça ainda que eu não queria mais ter filhos. Aí até porque as Sim. pessoas perguntavam se eu queria ter, eu sempre falava que não. Uhum. E com 38 anos, aí o que eu fiz? Eu falei, vou parar de tomar anticoncepcional e devo engravidar rápido, né? Só que não foi. Aí eu comecei a pesquisar sobre, né? Porque demora, ou se tem alguma coisa a ver com o remédio, né? Que se o remédio demora, sair ou não do organismo. Aí um certo dia entrei no Instagram e encontrei a Angelita. Aí ela estava falando, né, sobre tentantes, falando sobre a parte emocional, falando sobre várias coisas, né, que acontece quando a pessoa está tentando, né, e acha que o problema é outro. E antes disso, né, antes de eu encontrar a Angelita, eu já estava desanimada. Aí eu pedi a Deus para me dar uma luz, o que eu podia fazer, porque eu já tinha ido na médica, né? Nos médicos, os médicos disseram que não tinha nada. Aí fiz alguns exames, estava tudo ok. Meu esposo fez exames, estava também tudo ok. Aí um certo dia eu estava no Instagram, encontrei quem? Angelita. Logo um dia antes, né? De eu pedir a Deus. Aí Deus me ouviu. Isso é fato, né? Deus é muito perfeito. Aí eu fui e comecei, né, a seguir, mas não falei com a Angelita, não. Comecei a seguir, ver as lives, ver dica, e, e a loja que eu trabalhava já estava prestes a fechar, estava aquilo fecha ou não fecha devido à pandemia, né? Porque depois da pandemia fecharam várias lojas, né? Tiveram várias situações. Aí minha loja estava próxima, né, para fechar, e eu não queria ter um compromisso, né, de comprar a aula, né, a consulta da Angelita, porque eu não ia ter como pagar, porque eu não sabia o que ia acontecer. Então eu fiquei só vendo dica, aí eu fui e engravidei. Quando eu engravidei, eu falei com a Angelita no direct e falei que eu tinha seguido algumas dicas dela e tal. Aí ela foi super anteciosa, mesmo sem eu pagar nada. Ela nem me conhecia. Aí ela conversou comigo, me tranquilizou, falando que ia dar certo e tal. Mas acabou que eu tive, né, um aborto espontâneo, de novo. Aí ela falou, aí eu falei com ela, eu falei que eu não tinha como fazer, né? Como pagar, porque eu não sabia como ia ser no meu trabalho. E eu também não tinha cartão de crédito para pagar no crédito e tal. E ela deixou, assim, muito rápido, foi muito rápido. Ela falou: Ah, fala com uma das minhas funcionárias, né, que fala. Aí, aí quem entrou em contato comigo, acho que foi Camille, o nome dela. Acho que era É, Camille. A Camille. Camila. Uhum. Aí a Camille entrou em contato comigo, falou que a Angelita tinha falado com ela, que era para eu pagar, né, aos
poucos, que não tinha problema. Aí assim eu fiz. Aí quando eu comecei a fazer o tratamento com ela, a primeira coisa que a gente fez foi tratar o emocional. O emocional foi fundamental para poder a gente dar continuidade. Até porque a minha dificuldade maior não era nem engravidar, era segurar o bebê, né? Que o bebê ficasse aqui comigo, porque como eu botei na minha cabeça que eu não queria ter filho, assim, talvez teria alguma coisa a ver, né? Que o bebê nunca ficava na minha placenta, sempre abortava, porque eu botei na minha cabeça e eu ficava só o tempo todo com medo de perder. Aí engravidava só aquilo com medo de perder. Aí então a Angelita tratou o meu emocional e passou vitaminas, suplementos, passou para mim e para o meu esposo também, né? Ele tomou tudo direitinho. No início ele não queria que eu comprasse, né? Que eu falei que era mentira. Falando que deve estar querendo tirar dinheiro das pessoas, não sei o que. Foi Angelina. Aí eu falei assim, não, Marcelo, eu vou comprar sim, eu vou pedir ajuda, porque eu preciso de ajuda psicológica, não é emocional e psicológica. Porque já estava sentindo, né, os abortos, né, que eu já tive. Eu sentia muito, muito, muito. Aí eu falei com ele, eu falei, se eu sinto, eu tenho certeza que ela é uma pessoa verdadeira, que ela está falando as coisas, eu estou acreditando nela, porque eu sinto que é real. Aí eu falei, eu vou tentar sim. Aí eu consegui, eu fui pagando aos poucos, quando estava já terminando o tratamento, já tinha, né, terminado tudo, né? Quando eu engravidei, já tinha terminado de pagar tudo. E mesmo assim, a gerente continuou me dando assistência. Aí eu comprei de novo, né? Quando acabou, eu comprei de novo, tratamos mais ainda o emocional e, e fizemos de novo, né, Angelica? Que você tinha me pedido, né, para fazer os exames, tudo de novo, para a gente ver por que, né, que estava demorando. Exatamente. Aí, só que como meu esposo, ele trabalha embarcado, então, às vezes, nos períodos férteis, ele não estava aqui. Então, foi a maioria das vezes ele não estava aqui. Aí eu fiz o exame tudo de novo, a médica passou vários exames, a médica olhou, a Angelita olhou. Aí teve um exame que eu fiz, que é de progesterona, né? Isso, progesterona. Que a Angelita, né, detectou que achou que estava um pouquinho baixa, né? Mas a Foi. médica falou que estava normal, mas a Angelita falou que estava baixa. E eu tenho uma amiga que ela é médica, mas ela não é médica ginecologista. Mas até ela achou também que ela me acompanhou também nesse período de perda, né? E ela também achou que estava baixa, mas a médica falou que estava normal, não passou nada para aumentar, nada disso. Aí foi até essa minha médica que me passou progestão, eu acho o nome, né? Que Isso, progestão. ela que me passou, não foi nem a minha médica, né, que eu estava tratando. Uhum. Ela me passou, eu tomei durante acho que 2 meses, e mais o protocolo da Angelita também foi para progesterona, né? Que foi a Isso. as vitaminas, Uhum. aí foi tudo. Aí, em- aí quando eu engravidei dessa vez, eu já tinha, a Deus, como a Angelita, a gente já tinha tratado, né, o emocional, então eu entreguei tudo na mão de Deus, falei com Deus, falei, tudo vai acontecer conforme o Senhor quer. Se eu tiver que engravidar, vai ser porque o Senhor que quis. Eu não estou querendo mais nada, até porque eu nem quis optar por sexo, nem nada. Eu segui o protocolo sem optar, né, por sexo de bebê, até porque dá, né?
porque eu queria que fosse a vontade de Deus, fosse menina ou menino, não queria nem que fosse o que eu queria, eu queria que fosse o que Deus queria. Aí quando eu entendi que a vontade é dele, aí deu certo. E eu não fiquei com medo de perder dessa vez. E fluiu, e agora o Martins está aqui com 38 semanas, né? Que já são 9 meses. Está prestes a nascer. Ele só não pode nascer aqui na live. Por isso que eu estou até um pouco ofegante, né? Que a barriga está bem grande. Sim, muito bem. Ofegante. Muito bom, gente. Olha só, deu para vocês entenderem que a Marcinha ela não tinha nada no físico, né? Ela tinha um problema de bloquear essa gestação de ir para frente. Além, claro, ela tinha também um problema no físico, que era a questão da progesterona. Mas o medo de engravidar, o medo de não engravidar, o medo da perda gestacional, tudo isso causa bloqueios no nosso corpo físico, porque a gente fica sustentando ali no nosso emocional. Eu não quero engravidar, eu não quero perder, aí eu tô com medo de perder, e daí tem toda uma ansiedade, aquele medo. E tudo isso causa bloqueio no nosso sistema emocional. Eu falei um pouquinho para vocês sobre até a história da Thaís, né, que viveu também essa questão emocional, que foi totalmente diferente da Marcinha, mas ela também, o corpo dela, o organismo dela, bloqueava essa gestação de acontecer e acontecia as perdas gestacionais. Então, a Marcinha ela não tinha dificuldade de engravidar, mas ela tinha dificuldade de levar a gestação até o final. E olha só por conta de que ela viveu um trauma lá na primeira gestação, onde ela teve a perda gestacional aos 28 anos de idade, né, Marcinha? E ela passou pela curetagem, foi doloroso para ela, ficou um dia e uma noite no hospital, então foi muito doloroso. A mente, nossa mente, ela causa esses bloqueios, porque ela não quer sofrer, ela não quer causar sofrimento. Então, tudo está na nossa mente, tudo está no nosso emocional. Então, quando a gente cria algo no físico, na verdade, ele já veio do emocional. Então, a Marcinha, ela trouxe todas essas dores lá dessa primeira gestação que ela viveu, com todos esses traumas que ela viveu lá. Né? Quem já passou pela curetragem, quem já passou por perda gestacional, a gente fica com isso, né? Eu também passei por uma perda gestacional, tem uma anjinha no céu, né? Que me chama de mãe, e eu também fiquei com medo depois. Nossa, mas e se engravidar? Não tenho mais capacidade de levar essa gestação para frente. Então, enquanto a gente não trabalha isso aqui no nosso emocional, a gente fica ali com medo de acontecer. E esse medo de acontecer a gravidez e acontecer o aborto acaba gerando abortos espontâneos de recorrência. Então, pode ser uma causa emocional e não física. Aí, claro, a gente tratou o emocional, né? Junto com a Marcinha, a gente tinha sessões terapêuticas, a gente estava cuidando dessa parte emocional. Marcinha até chegou a ver os anjinhos dela no céu, né Marcinha? Foi algumas sessões maravilhosas ali de experiência com Deus, com a entrega dela também, o abandono dela em Deus para que acontecesse essa gestação e ela levasse para frente. Então, a gente conectei mais com Deus, que achava que tinha muita fé, mas não tinha nada. É aquela coisa, né, Marcinha, que eu falo, tá esquentando só o banco da igreja ou tá realmente conectada com o Criador, com Deus, com a fonte criadora de tudo que é? Quando a gente se conecta de verdade, aí que a gente vê que, nossa, eu nem era assim, nem tinha fé. É desse jeito. Então a gente acha que, porque tô indo para a igreja, tá? Eu tô conectada com Deus, às vezes nem tá. Eu tô vivendo a intimidade com Deus, às vezes nem estamos vivendo exatamente como deveríamos viver. Porque estar em Deus não é só estar na igreja, é estar presente, é estar nele, é experienciar, é saber que você. A Pode falar. conexão é a gente e Deus, né? Sim.
E a Marcinha, até depois disso tudo, ainda não era batizada, a Marcinha resolveu batizar. Eu era batizada, né, na igreja católica, né, meus pais me batizaram, mas eu nunca fui de frequentar a igreja católica, mas eu sempre, assim, rezei, orei, sempre confiei em Deus, mas fé e conexão mesmo, hoje em dia eu sei que eu nunca tive. Eu tive só a partir daí, quando eu tratei meu emocional, quando eu me aproximei, aí que agora sim eu sou conectada com Deus, eu não era. Aí me batizei e quando eu me batizei eu estava grávida, que o bebê batizou junto comigo. Que lindo, muito bem. Eu pulei a parte do emprego, que quando a loja fechou, né, Isso, também, assim, sem saber o que fazer, como que eu ia fazer. Aí Deus deu uma luz, a Angelita também me ajudou bastante. Aí eu consegui abrir um negócio para mim. Hoje eu tenho meu negócio, vai ficar parado, mas logo, logo voltarei. Eu posso fazer o meu horário, né? Eu posso vai ajeitar o meu começar. meus clientes, vou voltando aos poucos. E tudo vai ser no tempo de Deus também, que até agora foi e vai continuar sendo. Isso, muito bom. Quando a gente se abre para experienciar o novo de Deus na nossa vida, é um novo de Deus, né, Marcinha? Não é aquilo que eu estava tentando controlar, porque quando a gente está no controle, está querendo controlar as coisas, a gente não tem passos largos, a gente acaba patinando no mesmo lugar. Mas quando eu entrego para Deus o meu propósito e quando eu deixo Ele conduzir, mas olhando para dentro de mim, olhando para as minhas feridas, limpando tudo isso, liberando perdão, liberando ressentimento, deixando ir aquilo que não tem que ficar, né? Porque se eu quero me assemelhar ao Criador, se eu quero me assemelhar a Deus, eu preciso limpar tudo isso de dentro de mim. E se eu trago dentro de mim mágoas, ressentimentos, se eu trago dentro de mim ansiedade, medo, angústia, tudo isso me afasta das boas novas que Deus quer me dar. Então, se eu quero viver algo novo, é claro que eu tenho que limpar dentro de mim aquilo que está me impedindo de viver esse algo novo. E quando a gente se abre para isso, Deus abre várias portas. E às vezes uma porta é fechada e outras são abertas ali sem eu nem perceber direito. De repente eu tô, nossa, eu nem. Como é que eu não enxerguei isso antes? Não é assim, Marcinha? Como é que eu não enxerguei essa oportunidade antes? Eu Mas é nesse momento. trabalhava nessa loja há 14 anos e é uma loja que eu amava Uau, trabalhar. 14 anos. Sim, e era a loja que eu adorava trabalhar, entendeu? Era um lugar muito que eu gostava de ir trabalhar. Então eu fiquei meio assim sem saber o que fazer, né? E eu nunca Sim. pensei, eu vou sair daqui para abrir um negócio para mim. Eu nunca pensei, não estava pensando nessa possibilidade. E graças a Deus, Deus botou pessoas maravilhosas também no caminho, que o processo foi seguindo e deu tudo certo. Que maravilha, Marcinha. Muito bom. Olha só. E agora já tá o Martim, hoje tá já para chegar essa semana, né? Praticamente, até mais ou menos dia 15, que é o completo 35, né? Uhum. Então eu vou Muito tentar, bom. ou então eu tenho que esperar. Aí se completar 40, nada dele chegar e a gente já vai ter completado. Muito bem, gente. Então, não é só olhar para o físico, mas também olhar para a parte emocional. E de repente você que está aí do outro lado, eu não tenho nada, estou esperando em Deus. Ótimo, a gente tem mesmo que esperar em Deus, mas nós temos também que fazer a nossa parte, não é, Marcinha? Fazer essa parte, senão nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Então, a Marcinha, vocês ouviram ela falar que ela renovou o protocolo dela. Então, as minhas alunas que começam comigo a fazer o tratamento e elas percebem, estou tendo resultado. A gente precisa continuar vendo o que está faltando. Então, às vezes, né, quando algumas falam assim, já fiz os 3 meses, já fiz os 6 meses, mas nada aconteceu. Nada aconteceu, vírgula, porque eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu, não tem como. Até aquelas meninas que chegam aqui na minha live já percebem alguma coisa diferente, falou, opa, peraí, tem
uma novidade que essa mulher está trazendo que eu nunca ouvi antes. Né? A Marcinha mesmo falou sobre isso. Eu comecei a seguir a Angelita e engravidou com os conteúdos gratuitos, né, Marcinha? É rápido. Engravida com 2 meses, com 1 mês, né? Com 17 dias. O meu foi um pouco demorado, não foi assim rápido. Foi no processo, no tempo de Deus. Não foi um processo que eu tinha que passar, coisas que eu tinha que passar. Talvez se fosse antes, perdia de novo. Então foi tudo no tempo certo. Exatamente. Então, tudo muda quando você escolhe fazer, né? Às vezes, fiz 3 meses, não deu certo ainda. Fiz 6 meses, não deu certo, aí eu vou desanimar. Não, a gente tem que buscar onde está o problema para a gente arrumar a casa, deixar a casa arrumadinha para esse bebezinho vir. Então, a Marcinha, ela fez... Até porque se fosse no nosso tempo, eu teria ficado com o bebê desde a primeira vez que engravidei, até porque eu estava usando anticoncepcional e eu engravidei. Então, se fosse nesse tempo, já era para ter esse filho, já estaria com, sei lá, 13, 14 anos, né? É porque não era o tempo, não era o nosso tempo, era o tempo de... Tem que ter paciência. Se a gente for história bíblica, tudo foi demorado. As bênçãos foram todas demoradas anos e anos, não foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra, foi anos e anos, né? Foi Ana mesmo, da promessa até a realização do sonho, foram 30 anos. Ela teve que esperar 30 anos. Então a gente lê, pensa, foi rapidinho, não foi rapidinho. Bem? Sim, então. Sim. Então, continuar o processo, é a continuação, a continuidade que a gente dá para aquilo. Quando a gente vai no médico hoje para consultar de alguma coisa, se a gente não faz sempre, todo ano, um check-up, de repente você fica doente e não sabe que está doente, aquela doença ela acaba aumentando no teu organismo, e se você faz o check-up, se você está sempre atenta, você não vai adoecer e, de repente, agravar essa doença porque você está cuidando da tua saúde. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, nós devemos cuidar dele. É nossa obrigação cuidar dele. Isso aqui Deus deixou pra gente cuidar. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Então, quando a Marcinha resolveu, eu vou cuidar do meu corpo. E olha, a médica dizia pra Marcinha, não tem nada, você está preparada para engravidar. E ela podia responder como muitas me respondem, não, mas eu não tenho nada, vou esperar em Deus. Ótimo, vai ficar lá esperando, porque enquanto você não... Vai ficar esperando até agora. Se não tomasse uma... Exatamente, então é tomar a atitude, fazer o que tem que ser feito, né? E a Marcinha, ela renovou o protocolo. Quando ela renovou, eu falei, bom, Marcinha, agora a gente vai olhar o que tá faltando aí. Passei para ela todos os exames. Você fez até de trombofilia, né, Marcinha? Todos os exames de trombofilia. Até de trombofilia. Que era um só, mas eram vários exames de sangue para investigar. Aí, isso, fez também, todos. Né? E daí, quando ela trouxe os exames, bom, graças a Deus não tinha trombofilia, né? Não tinha nada demais, a não ser somente a progesterona, que estava um pouquinho abaixo. E o que acontece aqui, né, no caso dos médicos, né? Infelizmente, tem os médicos que não estão atualizados sobre as referências. E mesmo que na referência que você recebe lá na hora do exame, por exemplo, a vitamina D, hoje a referência dela não é mais 20. Alguns anos atrás, antes de 2022, 2020, a referência era realmente 20, mas depois do Covid para cá, eles começaram a estudar sobre a vitamina D. A vitamina D hoje não é mais uma vitamina, ela é um paratormônio. E para a vitamina hoje, o ideal para ela estar bem no nosso organismo é acima de 60, de 60 a 80. A Marcinha precisou da vitamina D, né? Né, tem que ser mais ainda, acima de 60. Se for 60, talvez não é o suficiente. Exatamente. A vitamina D baixa é uma causa de abortos espontâneos. A progesterona, ela também tem lá,
e a progesterona a gente precisa colher em determinada fase do ciclo. Então, não é nem na menstruação nem na ovulação, precisa ser lá depois na fase lútea, a partir do não, 20º. 22º dia, né? 22º dia do ciclo. Então, isso aqui é a referência para a progesterona, LH, o FSH no início, o estrogênio ali na ovulação. Então, cada hormônio a gente precisa colher também de acordo com a fase do ciclo. E se não é colhido, você não sabe, não dá para saber se sim ou se não. E na fase lútea, a progesterona precisa estar a 24. E a da Marcinha, ela estava um pouco baixa. A gente percebeu isso, aumentou a progesterona, cuidou da vitamina D, da ferritina, homocisteína. Todos esses exames são importantes quando tem abortos de recorrência. Então, de repente, você vai no médico, não tem nada, tá tudo bem, mas não engravida. Estranho isso. Alguma coisa tem para não estar engravidando ou para não levar essa gestação até o final. A médica chegou até me sugerir, né, procurar um local, né, onde tem reprodução. Esqueci o nome Humana? que fala. Ela falou lá. É onde faz FIV, essas coisas todas. É uma clínica reprodutiva, alguma coisa assim. Isso, reprodução humana. Isso, acho que é reprodução humana, isso. Ela sugeriu que eu procurasse por conta da idade e tal. E mesmo se a Marcinha tivesse ido para a FIV, ela não teria conseguido levar essa gestação até o final. Porque o que acontece? O problema da Marcinha não era engravidar. O problema era levar a gestação até o final. Então, a causa ali da Marcinha não era a questão da gravidez em si, mas o que está acontecendo depois do embriãozinho ali no endométrio que está acontecendo esse aborto espontâneo. Então, é depois. Poderia ser a má qualidade dos óvulos, poderia ser a má qualidade dos espermatozoides do maridão, poderia ser o endométrio que não estava na espessura adequada, poderia ser a progesterona. Então, há muitos indícios. Então, quando você quando está passando pelos abortos espontâneos e você é indicada a FIV, não vá. Não vá porque não é esse o problema. O problema é, eu estou engravidando. Por que eu não estou levando essa gestação até o final? Porque se você está engravidando, você precisa cuidar da qualidade dos ovos. Cuidou da qualidade dos ovos, cuidou da qualidade dos espermatozoides do maridão. Continua ainda tendo aborto espontâneo? Poxa, então vamos olhar lá. Vamos olhar na ovulação, vamos olhar o endométrio, a espessura do endométrio, quanto que tá, será que está conseguindo espessar adequadamente? A progesterona está trabalhando, a vitamina D está no nível legal para levar essa gestação até o final. Então, para quem tem a isca, que é a infertilidade sem causa, a gente precisa olhar para tudo isso quando acontece abortos espontâneos. Está engravidando, mas não estou levando até o final essa gestação. Isca também. Tem mulheres que não conseguem engravidar. Eu tenho a Janine, que passou por 6 FIV, gente. 6 FIV. Quem faz 6 FIV nessa face da terra? Vendeu a casa dela para fazer 6 FIV, gente. Ficou sem casa e sem filho, né? Com a FIV. E quando veio para mim, tratando a causa emocional, foi em 2 meses de tratamento. Então, quando a gente cuida de um todo, de uma forma holística, quando a gente olha, né, para esta mulher, não só na parte física, não só na parte emocional, não só na mental, mas no geral, no todo, o resultado é muito mais assertivo. Né? Pode não ser rápido, porque o da Marcinha não foi rápido. Foi quanto tempo, Marcinha? Você ficou comigo? Acho que 1 ano, né? 1 ano. Eu acho 1 ano e pouco. Uhum. Tempo. Foi isso. Engravidei. Quando eu engravidei, que aí a gente se falou, aí depois de 1 ano e pouco eu engravidei. Foi. Aí passou pelo aborto espontâneo, né? Uhum. De novo. E depois no segundo que deu certo. Isso. É isso, né? Uhum. Uhum. Aí foi quando, né? Que você já estava me ajudando.
mudando, porque antes eu engravidei porque eu estava só colhendo dicas, né? Mas não estava no tratamento correto, correto, né? Que é tratar tudo. Porque não adianta Uhum. dica ali, uma dica aqui, não saber usar o protocolo, porque não vai saber usar direito, É, né? Processo exatamente. certinho, no dia certo, tem as fases Uhum. no nosso período fértil, então tem que fazer tem que fazer o protocolo. Não adianta pegar O dica, passo a passo, né? porque você não vai saber usar. Você sabe, aquilo é bom para isso, aquilo é bom para aquilo, mas não vai saber usar direitinho nas fases do ciclo, né? Do ciclo certinho. Exatamente. Então, é sobre isso, né, Marcinha? Vocês perceberam que ela disse que engravidou quando ela começou a seguir aqui os meus conteúdos. Então, ela foi aplicando as dicas e conseguiu engravidar. Porém, não conseguiu levar essa gestação até o final. Depois, quando ela veio para o tratamento, ainda aconteceu um primeiro aborto e a gente conseguiu continuou, né, Marcinha renovou o programa, então deu 6 meses, ela comprou de novo, gente. Olha, quem compra de novo o método Meu Positivo, quem compra de novo o protocolo, é porque está vendo o resultado no que está acontecendo, É né? porque Ninguém faz isso assim, meu psicológico ele estava melhorando, tudo estava fluindo, estava ficando mais leve, então para mim foi melhor comprar de novo para a gente tratar mais ainda o emocional, né? E às vezes também tem na parte familiar, de infância, mas aí na minha parte de familiar, de infância, estava tudo ok, então não era isso. Aí a gente partiu para mais tratamentos e mais, até descobrir que é porque eu estava com medo e botei na cabeça que não queria filhos. Então, já que eu botei exatamente. que não queria filhos, os filhos não queriam ficar comigo. Exatamente, né, Marcinha? Então olha só, né? A Marcinha, ela fez, ela viu os resultados, ela foi lá, vou renovar de novo, vou continuar com a Angelita. Tô vendo os resultados, vou continuar com ela. Então eu sempre falo com vocês, eu recebo muitas alunas de volta, viu, Marcinha? Alunas que começam aqui comigo, de repente terminou os 6 meses, vai lá na outra lá que está fazendo uma promoção de um curso e tal, e de repente ela volta de novo, Angelita, não fui lá fazer com aquela lá, mas nem atenção para mim não deu, nem viu meus exames, nem me acompanhou, só você mesmo que faz isso. Vou fazer de novo com você. E volta para o tratamento e continua até a gente chegar no resultado. Então, quando você encontra um profissional comprometido com você, não estou falando nem de mim, estou falando qualquer profissional, está comprometido comigo, está me dando resultado, e junto a gente está buscando aonde está o problema, onde está a causa para a gente resolver, continua com aquele profissional. Não fica pulando de galho em galho, porque de repente você começa aqui, um tratamento aqui, a gente já sabe o teu histórico, né? Aqui quando as meninas chegam, eu já sei o histórico físico, emocional e mental dela. Então, se ela continua comigo, a gente vai partir do princípio que eu não vi ainda. O que eu não vi ainda na Marcia que a gente vai conseguir ver. Então, você viu que a Marcia fez até os exames relacionados à trombofilia. Então, o que ela tiver que ver, a gente vai partir daquele lugar ali. A gente não vai começar tudo outra vez. A gente vai partir daquilo ali. Então, qualquer profissional que você inicie o tratamento, se está dando resultado, continua a partir daquele passo que ele já te deu. Agora, se você começa lá com o profissional 3 meses. Não tá vendo o resultado, mas de repente, aquele ali parece que é mais legal. Aí você muda. A não ser que você já esteja 1 ano, né? Eu recebo aqui meninas que já estavam passando pela psicóloga já há 6 anos, há 8 anos, gente. Isso não existe, viu? Isso, pelo amor de Deus, olha, os psicólogos tradicionais vão me perdoar. Mas a gente não tem que segurar uma pessoa 2 anos, 3 anos, 6 anos em sessões terapêuticas. As minhas alunas, a gente consegue até 5 sessões terapêuticas resolver um problema ali, um trauma que ela traz. A não ser que tem toda uma história, né, pra gente resolver, a gente leva mais tempo, mas não uma vida inteira, pelo amor de Deus, né, Marcinha? Imaginou uma vida inteira aqui comigo? Misericórdia.
Então, a gente precisa observar isso. Eu tô com aquele profissional, mas eu já tô há muitos anos ali com ele e não tem resultado, porque eu recebo aqui mulheres que falam, Angelita, já tô... Ah, não posso dar nomes, mas eu recebo muitas que falam comigo, falam, Angelita, eu já tô com aquele profissional lá, já tem 6 anos já, e eu não vejo nada de diferente, eu continuo a mesma. E de repente a pessoa começa aqui o tratamento comigo e é incrível, porque a gente consegue em 3 meses um resultado extraordinário. Essa mulher já começa a se desabrochar, ela começa a se olhar para dentro dela e começa a descobrir que tem outros objetivos na vida, não só engravidar, porque quando vocês vêm para cá não é só sobre gravidez. Vocês viram a Marcinha falando, eu me abri para outras áreas da minha vida. Então, é se abrir para outras áreas também, é entender que você não é só uma mulher para gestar, um útero, não é só um útero. É olhar para todo o teu ser. E entender que você é filha amada de Deus, você está aqui nesta terra para brilhar, não só na questão da fertilidade, mas em todas as áreas da sua vida. Então, quando a gente está no caminho para gerar resultado, eu preciso olhar para esta pessoa de uma forma holística, eu preciso estar comprometida e ter as ferramentas necessárias para entrar na individualidade dessa pessoa para entender. Porque, olha, a Marcinha, ela falou, na minha história não tem nada. Mas se eu tenho as ferramentas certas, eu vou trabalhando com essas ferramentas para encontrar lá no inconsciente dela, onde ela bloqueou, onde ela guardou, que ela não está conseguindo me passar. Então, existem ferramentas, existem técnicas que trabalham tudo isso para a gente alcançar onde está esse bloqueio, onde está essa trava e conseguir no primeiro atendimento resolver o problema dessa pessoa. Ou pelo menos começar um caminho na busca de resolver o problema dessa pessoa. Então, a gente precisa estar juntas num passo a passo e ser determinadas. Tanto a pessoa do outro lado de lá, porque não adianta nada eu passar um protocolo e você não seguir, né, Marcinha? Então, eu passando para ela as ferramentas que ela precisa e ela fazendo do outro lado de lá. E a comunicação entre nós, isso é super importante, né, Marcinha? É uma coisa que eu priorizo muito. E as meninas, qualquer momento, eu posso ter aqui a quantidade de aluna que for comigo todo mês, mas qualquer uma mandou mensagem, eu demoro para responder, Marcinha? Não. Não, assim, Né? Então, quando a gente está realmente envolvida uma com a outra e a gente quer tanto a Marcinha fazer a parte dela, 50% que ela precisa fazer, eu dou o meu 50%, e nisso a gente leva essa conexão, essa comunicação, isso é muito importante. Então, a comunicação com o profissional, você vem, traz a dúvida, o profissional te devolve. O máximo que eu demoro aqui para responder as minhas alunas é um dia. E mesmo assim é muito raro. Eu já criei tanto esse mecanismo que quando eu vejo ali que chegou uma mensagem, se eu tiver sentada tomando um café, almoçando, fazendo alguma coisa, eu já quero pegar o celular. Então agora o pessoal já começou a falar tanto na minha cabeça que eu já não faço isso mais. Chega, toca ali, eu já quero. Opa, eu já paro o meu garfinho, né? isso é melhor Agora, depois da meia-noite. né? Também a noite chega. Muito bem. Deixa eu ver o que a Junária está falando. Instrução, mas estou feliz com o resultado que eu tive com a Angelita. O médico falou que só com fertilização. Ah, sim, a Junária teve a desobstrução das trompas, né? E o médico falou que ela não conseguiria. Essa questão da desobstrução das trompas, gente, hoje eu escuto, até hoje eu escuto gente falando que não tem tratamento. Tem sim, vocês estão vendo aí muitas das minhas alunas com caso de obstrução de trompa, né? Como faço para comprar? Chama a gente lá no link da bio, lá no direct, tá bom, minha linda? Se você não estiver nos grupos do WhatsApp. Lá pelo grupo do WhatsApp também pode chamar a mim ou a minha equipe por lá, que todos eles vão te atender com carinho. Vocês estão vendo que a Marcinha foi atendida, não foi por mim primeiro, né? Foi pela Camila, da minha equipe, que foi lá, atendeu ela, fez todo o processo com ela, até sem eu nem saber. Ela só falou assim, Angelita, Marcinha falou que você já falou com ela um pouquinho e tal, e ela quer fazer.
Não foi? Então não fiquem constrangidos. Eu, a minha equipe aqui, eu falo com todos eles, Sabrina, que está mais próxima de mim, a gente está comprometido com você. Então, não precisa ter vergonha, ter medo, receio. Fala qual é a dificuldade, a gente vai buscar resolver. Juntas. A Fabi também. Fabi renovou o protocolo, né, Fabi? Nós estamos juntas aí buscando qual é o problema que a Fabi está trazendo ainda, que ainda não foi resolvido. Ela já foi curada de várias coisas, a Fabiana, micropolicísticos, né, Fabi? Dor de cabeça, enxaqueca, emagreceu 12 quilos. Nossa, essa mulher, acho que nem quer mais engravidar, porque tá tão bonita, tão magrela. Né, Marcinha? Muito bom. Marcinha, gratidão pela sua partilha, pelo seu coração. Graças a Deus deu certo, Marcinha. Eu que sou grata. Graças a Deus deu certo. Gratidão mesmo por toda a sua ajuda, por ter ficado aqui conosco e por ter partilhado a sua história. Com certeza ajudou várias mulheres que estão aqui e aquelas que vão ouvir essa história ainda, né? Não, porque vai ficar gravada, viu, Marcinha? Acreditar, né? Acreditar, fazer a sua parte, se conectar com Deus, independente de religião. Isso é importantíssimo, ter intimidade com Deus, né? E fazer acontecer, né, também. Não adianta ver protocolo e não seguir. A gente tem que fazer nossa parte. Não adianta só deixar por conta de Deus. Uhum. E por Muito conta bem. da Angelita também, que ela não faz milagre, né, Angelita? Não é? Eu te dou o caminho, você que faz aí. Você que conquista o milagre, né? O milagre é uma conquista, né? Muito bom, Marcinha. Gratidão mesmo pelo seu coração. E o Martim, a Lívia, acho que a Miriam que estava perguntando, né? É Martim, o nome do bebê, né? Isso. Martim significa guerreiro. Ah, olha que coisa linda. Muito bom. Muito bom. E o que você tem para dizer para essas meninas hoje, assim, para elas, assim como você, não desistir e continuar até dar certo? Tenha fé, confia que Deus ele não faz milagre pela metade. Pede ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Não tenha vergonha de Angelita, tudo, falar sobre todas as coisas, assim, porque a gente até descobriu o que foi que aconteceu no meu emocional, né? Que a gente primeiro estava tratando desde o nascimento até agora e não achou o motivo. Então, quando eu falei tudo desde o começo, que eu falei tudo que eu sentia, né, na época, de não querer mais ter filho devido à perda, aí que a gente foi tratando o emocional direito, né? Que também se a gente não se abrir, não contar tudo que tem que contar, não tem como a Angelita ajudar. Exatamente. Porque Muito não adianta bom. falar uma parte e não falar outra. Aí vai ficar difícil de achar, né, o problema ou resolver, de dar Uhum. uma solução para aquilo. Isso aí. Estão todo mundo te desejando uma boa hora, Ah, Marcinha. obrigada. Deus está no controle de tudo, né? Ele é perfeito. Muito bom, Marcinho. Uma boa hora para você, então. Que Deus te abençoe e que o Martim venha aí com muita saúde para brincar muito aí no ninho dele aí do seu lar. O maridão tá aí, não? Eita, tá dormindo, que ela acorda cedo. Uhum. Nem estão embarcando ele, né? Porque o bebê pode nascer a qualquer momento. Ele está trabalhando aqui mesmo, no Rio, na base, então ele acorda bem cedinho, 5 horas. Ah, maravilha. Manda um abração para ele, tá? Falo sim. Parabéns. Muito bom. Beijão, Marcinha. Gratidão. Eu que agradeço. Espero ter ajudado bastante meninas aí para não desistir, né?
Porque às vezes é difícil, às vezes a gente pensa em desistir, a gente pensa assim, deixa pra lá, é pra mim, não tem nada que não é pra gente. Se Deus colocou no coração, não tem como não ser, né? Não tem como não ser. Muito bom, viu, gente? Se Deus colocou no nosso coração, não tem como não ser. Então, ouve a Marcinha aí e faça a sua parte. E para com essa coisa de, porque Deus não quis, né, Marcinha? É porque você foi preguiçosa e não fez sua parte. Deus não quis, se Deus quiser. Ele sempre quer. A gente tem que fazer a nossa parte. Muito bem. Um beijão, minha linda. Deus te abençoe. Deus nos abençoe, né? Que Deus Amém. foi te dando sabedoria, né? Amém. Trazendo alegria, trazendo esperança para essas meninas que estão tentando, né? Para gente que sempre tá tentando buscar o melhor. Ele continua te Amém. iluminando assim como um anjo. Você está sendo um anjo na vida de muita gente. Amém, amém, minha linda. A Nath também, que tá ali com a Ana e Tereza no colo, tá ali a Nath. Beijão, Nath. Gente, são tantas mulheres aí, nesse ano eu quero muitas e muitas ainda, viu, Marcinha? Me ajude aí orando por mim aqui, né? Ah, Por todas essas mulheres que estão entrando já pro método. sempre nas orações, pode ter certeza. Muito obrigada. Gente, meninas, Na próxima, consegue fazer uma live com o Martim já aqui. é verdade. Vamos fazer, vamos fazer. Meninas e todas vocês que acompanharam aqui com a gente, um beijão, Deus abençoe a todas e que a Marcinha possa inspirar vocês, que estão aí no processo, buscando ainda, seja como a Marcinha, vocês ouviram, ela levou mais de um ano junto comigo e ela não tinha nada no físico, gente, nada. Era coisinhas que tinha que chegar ali no ajuste dos hormônios, mas não exatamente algo de grave ou alguma inflamação uterina. Tratando o emocional e apenas cuidando de alguns desequilíbrios hormonais. Então, não te apavores, tá? Porque, olha, mais de um ano e não tinha nada, e ela foi, sim, vitoriosa, porque ela continuou até dar certo. Então, você aí que está no processo, você tá, mas não está acontecendo, mas não engravidei ainda. Olha para aquilo que você já teve de resultado e continua, né, Marcinha? Exatamente. E tem que ter paciência, que o processo às vezes pode ser longo, pode ser rápido. Tem coisa que a gente tem que passar mesmo, para a gente aprender e crescer, né? Exatamente. Então tá bom, gente. Um beijão, tenha uma ótima e abençoada noite para todas vocês. Tchau, Marcinha. Tchau, beijo para todas. Beijo.